Oi, eu sou o Gustavo Cardoso e hoje a gente está aqui começando mais um episódio do Fundão do Vale Podcast. Hoje a gente está recebendo aqui o professor João. Tudo bem, professor? Olá, Gustavo, pessoal aí do podcast. É um prazer estar aqui, tudo bem, né? E, enfim, agradecer o convite, né? Já fazer uma saudação aí, parabenizar pela iniciativa aqui do podcast de vocês. Acho que tem sido bem importante aqui para o nosso município, né? Para suscitar a discussão, a conversa, né? Eu acho que parabenizar mesmo, porque eu acho que tem sido um projeto bem bacana. Legal, a gente que agradece a confiança de ter aceitado o nosso convite, estar disposto a sentar aqui para conversar conosco, né? Antes de levar o papo para frente aqui com o professor João, eu quero falar de uma novidade do projeto. Nós agora temos o nosso canal do Apoia-se. Então, se você quiser, de alguma forma, contribuir aqui com esse espaço, com essa tribuna que nós estamos criando aqui na cidade e na região, você vai poder clicar aí no link da descrição e contribuir para o nosso projeto, certo? Além disso, se você quiser contribuir de uma forma grátis, você pode curtir, compartilhar ou comentar aqui no nosso conteúdo, ok? Bom, bora lá, João. A gente tava conversando aqui um pouquinho antes de começar, né? Que a ideia nossa aqui é falar um pouco, um resumo, né? Do que você faz, da sua carreira, da sua vida como professor, como estudante, sim, agora trabalhando dentro de partido político, né? Então, nós podemos começar lá pelo início, né? E onde que foi esse início para você? O início? Rapaz, na verdade, eu sempre tive desde criança, assim, a gente teve uma vivência muito próxima, assim, da questão do engajamento, né, político, assim, né, não apenas no sentido partidário, né, porque, na verdade, eu acho que a gente tem que ter um entendimento da política mais amplo, né, porque quando a gente pensa, assim, o que é a política, né, a política, na verdade, ela não é aquela coisa... Você tem a pequena política, né? Que é aquela coisa dos interesses mesquinhos, né? Enfim, coisas pequenas, né? Interesses pessoais, mas você tem a grande política, que é a que interessa, na verdade, né? Que é a discussão de ideias, né? De projetos para a cidade, para o país, enfim. Então, desde pequena, assim, minha família também tem um engajamento, né? Então, eu já tive esse contato, assim. Mas como eu comecei mesmo a ter uma atuação, foi mais... eu sou aqui de Guará, né? Eu cresci aqui no Pedregulho, mas bem no final do ensino médio, assim, né, eu já acompanhava, mas lá por volta daquele fatídico 2013, né? 2012, 2013, a gente começou a organizar aqui em Guará um movimento, né? Que a gente chamou na época, era o Movimento Revelia, que foi um movimento bem interessante, assim, né? A gente fez várias ações em defesa da questão do meio ambiente, defesa, por exemplo, de um parque, né? Hoje ainda tem a campanha do Parque das Nascentes, né? Ali no Parque do Sol, é uma campanha importante da cidade. Mas também a questão da luta contra os aumentos de tarifa, enfim, atividades culturais. Eu acho que ali foi quando eu comecei mesmo, assim, a me engajar, assim, né? Então... E depois eu fui para a universidade, né? Que aí é uma outra experiência também... muito, muito bacana, né? Você estudou na USP? Exatamente. Eu, né, naquela fase que a gente está assim, tentando decidir, né, para o que a gente vai fazer, né, qual caminho profissional a gente vai seguir, eu, num certo momento, eu tomei uma decisão que eu compreendi que eu gostava muito dessa área das humanas, né, mas que também eu queria ter uma profissão que me permitisse ter uma atuação social, assim, né, ter uma atuação cotidiana do meu trabalho que eu pudesse contribuir, né, para ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, promover direitos, né? E eu me encontrei na ideia de ser professor, né? Então, primeiro eu decidi ser professor, aí depois eu fiquei meio em dúvida se eu fazia história, ciências sociais, a gente tem essas dúvidas, né? Mas eu acabei escolhendo história. E na universidade, ela traz uma experiência muito grande, né? Primeiro que, enfim, eu fui morar em São Paulo, né? Vivi alguns anos lá na São Paulo, que é uma outra dinâmica, né? Eu gosto muito aqui de Guará, mas a experiência em São Paulo também foi muito, muito bacana, assim. E na universidade, né? Que você tem contato com diversas percepções, assim, né? Com diversas linhas teóricas, posições políticas também muito diferentes, né? Do que a gente muitas vezes é acostumado numa cidade como Guará. Então foi uma experiência muito rica, né? A universidade em si, né?
E na universidade também eu acabei participando, né, do movimento estudantil. Eu sempre acompanhei, mas num certo momento eu passei a fazer parte do centro acadêmico de História da USP, que é o representante, né, dos estudantes de História no caso. E aí a gente, né, desenvolveu vários processos lá eram lutas em defesa dos direitos dos estudantes, né? Porque a gente tem várias... você vivenciar a universidade nesse âmbito da administração da universidade também é muito rico, né? Porque a gente via, às vezes, na política, né? E a universidade, né? Também você acaba tendo a política nesse conceito amplo que eu disse, né? Você acaba tendo decisões que são tomadas ali, né? Então a gente lutava, por exemplo, por assistência estudantil. Quer dizer, tinha estudantes que estavam ali na USP, né, que ainda naquela época era mais elitizada do que ela é hoje, mas já tinha estudantes ali, trabalhadores, estudantes que não tinham, por exemplo, condição de pagar um aluguel em São Paulo, não tinham condição, né, precisavam de uma bolsa, precisavam de um auxílio. Então foi uma das grandes batalhas que a gente travou, né? E foi o movimento estudantil aí acabou me possibilitando também outras experiências para além da própria USP, né? Que eu acabei fazendo parte, durante um período, da direção da União Nacional dos Estudantes, né? Que é a UNE, que é uma entidade histórica dos movimentos sociais no Brasil, foi criada ainda lá nos anos 30, né? E que passou por momentos fundamentais das últimas décadas todas aí, da luta pela democracia no Brasil, né? A UNE foi perseguida pela ditadura militar, né? Depois... foi colocada na ilegalidade, depois com a redemocratização ela pôde voltar a existir e continua, né, cumprindo um papel aí importante, né? Então eu participei da diretoria da UNE, né, com muita honra, né, durante ali por volta de 2015 até 2017, e principalmente nessa mesma pauta da assistência estudantil, que é uma bandeira realmente nessa questão da democratização do acesso ao ensino superior, né? Que a gente sabe as barreiras que existem para acessar o ensino superior, muitas vezes, né? E permanecer, que também uma grande batalha. Tem muito a ser levado em consideração, né? Não só a vaga lá na universidade, né? Mas tudo que vem junto, né? Esse investimento para o estudante ter lá um lugar para ficar, se alimentar, até levar uma vida digna enquanto está ali estudando e poder se preocupar com os estudos. Você, dentro da UNE, viu essa missão ser levada à realidade? Sim. Porque a gente vê, né, a gente fazia isso, a UNE, que ela possibilitou, assim, né, para a gente poder atuar e contribuir de um certo modo, né, dentro dos nossos limites, né. Mas quando a gente está numa universidade, você faz essa batalha nesse contexto, né, você participa dessa reivindicação. Agora, a UNE é uma experiência que expande, né. Eu tive a oportunidade, né, de, nesse contexto aí da União Nacional dos Estudantes, viajar grande parte do país, né? Eu conhecer universidades de vários estados, né? Conhecer estudantes, realidades completamente diferentes, estudantes de universidades particulares, universidades estaduais, universidades federais. Então essa foi, de fato, uma experiência muito enriquecedora mesmo, né? A universidade como um todo já né? A formação profissional que a gente tem, acadêmica. Agora, também a questão desse envolvimento, assim, que é o que a gente fala... Quando a gente pensa assim, mas a política, às vezes a gente tem uma visão negativa, assim, né, desse engajamento, as pessoas têm essa construção dessa imagem, né, de uma coisa negativa, uma coisa que, nossa, são interesses ruins envolvidos, né, muitas vezes as pessoas têm essa concepção, mas, na verdade, a política, ela envolve tudo, ela envolve o acesso do nosso filho a uma escola de qualidade, ela envolve a gente chegar no posto de saúde e ter aquele remédio que a gente precisa, envolve ter um ônibus, né, que não atrase, que passe no horário, enfim, envolve a nossa vida como um todo. Então, de um certo modo, a gente acaba... a política faz parte da nossa vida, né? Então, a gente... não que todo mundo tem... todo mundo tem que estar num partido. Não necessariamente. Cada um toma suas... né? Pode atuar de diversas maneiras. Tem diversas maneiras da gente estar atuando politicamente, não apenas na política institucional, né? Embora ela também seja importante, né? Até isso é uma coisa que a gente discute muito aqui e até que a gente se preocupa quando vai trazer um político, né? Como que a gente pode ser politizado sem ter essa ideia de ser partidário, né? Ainda mais hoje, esse vai ser um ano de eleição, um ano difícil, né? E nós estamos preocupados em isso. Nós não queremos ser colocados em caixas, né? E fazer esse papel mesmo de trazer
alguém aqui do dia a dia, da comunidade, né? Pessoas da comunidade para falar de política, né? Que você está falando essa diferença da pequena política e da grande política. O que a gente percebe, talvez, é que essa galera que tá lá falando com a massa gosta de falar lá de temas que são muito rasos, né? Para chamar a atenção, né? Porque as pessoas acabam entendendo mais fácil o que é raso, né? E eles, sabendo disso, levam isso para tirar a atenção de coisas importantes para a gente falar, né? E quando a gente faz aqui de trazer alguém da região, da cidade, para falar de política, é justamente isso, né? Para o cidadão ver alguém que está do lado dele, comprando na mesma padaria, né? E falando desses temas. Então, a gente tenta aqui democratizar nesse sentido. Com certeza. Depois, você tem muita ligação com a política e com a educação. Você é professor, você dá aula na rede pública, certo? Você foi professor aqui de Guará e agora está em São José. Exatamente. Também. E como você vê a atuação na educação hoje? Como que é ser professor hoje na rede pública, um professor de história? A educação foi o caminho que eu acabei escolhendo, né, por atuar mesmo, assim, né, e mesmo, né, quando a gente estava falando do movimento estudantil, tem esse caráter, né, é um movimento também de defesa da educação, né. Primeira coisa, enfim, a gente tem que entender que a educação, né, ela é um elemento fundamental, né. Mas eu gosto muito daquela frase do Paulo Freire, né, que ele fala assim, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Quer dizer, então não dá pra gente jogar tudo nas costas da escola. Não, o mundo tá todo desigual, tá todo violento, a escola vai resolver tudo. Assim, a escola tem um papel crucial, com toda certeza, né? Agora ela tem que estar associada com todo um conjunto de outras mudanças, né? Infelizmente a gente vê muitas limitações, né, no âmbito da educação pública. Apesar de avanços que a gente teve, por exemplo, a questão do novo Fundeb, a gente teve a aprovação recente, que trouxe vários avanços importantes, né, o aumento de recursos que vai acontecer, já está acontecendo, né, uma política melhor de valorização dos professores, né, o novo Fundeb estabelece que 70% dos recursos tem que ser direcionados para a valorização dos professores. Então, a gente tem, né, tido também avanços, né? Mas a gente vê que a gente ainda tem uma situação da educação, a Guará ainda é um exemplo disso, né? De que a gente é uma educação que, primeiro, ainda é muito voltada, tem uma influência ainda muito grande numa concepção tradicional de educação, né? É aquela educação, né, que o estudante muitas vezes é desconectada da vida do estudante, né? Então a gente precisa avançar no sentido de ter uma educação inclusiva, né? Que é a bandeira do Paulo Freire. Né? Também, claro, exatamente. E a ideia da educação inclusiva, essa é a ideia de uma educação que ela considera, né, as especificidades de cada local, né, de cada território, de cada comunidade, né, sua cultura, os seus, né, e também as questões individuais, né, as necessidades de cada indivíduo, né. Aqui em Guará, eu acho que a gente tem muito ainda por avançar nesse sentido de uma educação inclusiva, em outros lugares também, em outros âmbitos também, né. Tem a questão da valorização dos professores, né. Hoje em dia a gente tem um cenário que realmente digamos assim, complicado, né, para nós que somos professores, grande parte de nós, para conseguir ter uma renda que, né, possa permitir uma condição de vida um pouco melhor, a gente trabalha em 2, 3 escolas, né? E aí trabalha manhã, tarde e noite numa carga horária de trabalho que é muito puxada, né? Então, a gente precisaria... Isso é uma das grandes questões. Às vezes a gente também debate muitas coisas de melhoria da educação, mas tem coisas que são mais simples, certo? Tem coisas que, por exemplo, você valorizar o professor para ele poder permanecer numa escola, se concentrar naqueles alunos... Nossa, seria um avanço gigantesco. Você conseguir, por exemplo, ter um grau de investimento na educação que possibilitasse reduzir o número de alunos por sala de aula, nossa, seria um avanço enorme, né? Porque muitas vezes a gente tem que lidar com uma sala de 30 e poucos alunos, 40 alunos, e aí é muito difícil você fazer uma educação inclusiva, né? E tem muitas vezes tem esse discurso, infelizmente, né? A gente está comentando
que, né, nesses cenários de polarização e tal, às vezes o pessoal tem dificuldade de divergir, né? É verdade. Que são uma coisa comum, né? E também circula muita fake news, muita coisa, certos discursos que a gente tem que problematizar, né, também. E uma delas é essa coisa que muitas vezes a gente vê um discurso que, dentro de um contexto onde a gente tem uma educação que ainda precisa melhorar muito, muitas vezes recai sobre o professor a culpa, né? A gente vê um discurso que coloca, o problema são os professores, que doutrinam, que falam, sei lá, coisas desse tipo, né? Que, na verdade, são discursos que normalmente vêm de pessoas que não conhecem a realidade das escolas, né? Que, enfim, tem necessidades muito mais prementes ali. E a questão da gestão democrática, né? Eu acho que a gente precisa tentar colocar isso mais em prática. A gente já tem legislação sobre isso, já tem, né, muito discussão acumulada sobre a necessidade da gestão democrática da educação, mas é preciso avançar ainda mais nesse sentido. Como a gente falou, a gestão democrática, ela possibilita que a comunidade possa também participar, né? A comunidade que a gente fala são né, os pais, são os professores também, que muitas vezes não são ouvidos nas escolas, né? Mas também os estudantes, de alguma maneira, por meio de entidades representativas, como o Grêmio Estudantil, né? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que incentivar, né? Inclusive, é uma questão de incentivo à cidadania, a essa participação, né? Das pessoas compreenderem quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, né? Porque a nossa legislação também estabelece isso, né? Então, eu acho que esses 3 eixos aí, eu acho que seriam fundamentais para a gente né, valorizando a educação, né? A educação inclusiva, valorizar os profissionais e a gestão democrática. Mas, enfim, eu como professor, eu sou jovem ainda, de certo modo, né? Sou professor há alguns anos, né? É uma experiência muito... apesar, né, das dificuldades que existem, eu também não gosto de romantizar muito a situação, mas para mim é uma experiência muito, muito gratificante mesmo, assim, né? Quando você vê que um estudante consegue, né, problematizar, ele consegue refletir sobre uma determinada situação que ele vive, né, no meu caso, da história, consegue utilizar essa reflexão sobre o passado para também problematizar o presente, né, que é uma tentativa permanente nossa, né? A gente quer estimular a reflexão crítica, que o estudante possa construir argumentos, construir um método de pensar para que ele possa discernir, que ele possa compreender, né, que ele precisa ter cuidado para não cair em fake news, né, que é uma questão fundamental hoje em dia, né? Então é muito gratificante mesmo assim poder participar, né, desse contexto da educação, e eu acho que a gente tem muita gente boa aí trabalhando, pensando, tomando iniciativas também, e acho que a gente tem que avançar cada vez mais aí, né, principalmente na defesa da educação pública, né, que é onde está a maioria dos estudantes, né, dos estudantes de famílias trabalhadoras, né, com menor renda, que eu acho que o Brasil é um país de muita desigualdade, né, eu acho que a escola pública é um fator fundamental para reduzir as desigualdades no Brasil. E quando a gente pensa em exemplos pelo mundo, nós conseguimos observar que a mudança veio pela educação, né? Exemplos asiáticos, tá? Nações que em poucas décadas conseguiram mudar a realidade de pobreza que vinham ali muitos após a guerra, né? Então a saída é mesmo pela educação, e agora, como você está falando, é o momento de criar gente com senso crítico, né? Agora que as redes estão aí, né, a internet, e que você é bombardeado todo dia, todo momento, com discurso, com fake news e tudo isso, né? Então o que a gente tem que fazer é criar gente que saiba lidar, entender aquilo ali e absorver de forma real, né? Sim. João, você falando muito sobre educação, eu queria entrar um pouquinho na sua vida política agora. Você falou sobre alguns valores aí. Quais os valores você carrega para a vida política? Então, Gustavo, eu acho que quando a gente fala da política, uma coisa que eu gosto muito de tentar promover quando, né, eu estou nas discussões, é que a gente tem que sair, a gente muitas vezes entra na discussão apenas sobre pessoas, né, uma discussão muito pessoalizada, né, mas na verdade, como eu falei, a gente tem que discutir principalmente as ideias, os projetos, o programa político, né, que é o termo que a gente costuma utilizar, né, eu acho que isso é fundamental, assim, né, eu penso que, enfim, do ponto de vista mais amplo, né, do Brasil,
eu acho que a gente tem uma situação, né, historicamente o Brasil, né, é um país que sofreu com a colonização, séculos de escravidão, né, tem um histórico aí da gente não ter garantido a nossa soberania nacional, né, uma interferência muito grande de outros países no Brasil. A gente tem a questão de uma exploração muito grande da mão de obra mesmo, né, do trabalho, dos trabalhadores, uma parcela muito pequena de direitos comparado com outros países. E também o problema da democracia, né? Se você pega a história do Brasil, foram poucos períodos onde a gente teve uma democracia efetiva, né? A gente teve muitas ditaduras, né, durante a história política do Brasil. Então eu penso que, assim, para começo de conversa, assim, a gente tem que, olhando para o Brasil, ter essa visão. Nós precisamos num primeiro momento, de garantir essas três coisas, né? Eu acho que tem a questão da soberania nacional, né, sobre as nossas riquezas, sobre o nosso território, a questão da garantia de direitos, né, trabalhistas, sociais, como a educação, como a saúde, como a assistência social, e a questão das liberdades democráticas, né, que é a questão da democracia em si, né, que é algo que a gente deve prezar bastante, né? Mas assim, também pegando de uma visão mais global, mais geral, a gente vive numa sociedade capitalista, né? E a gente vê o que tem sido, né? Como, por exemplo, na pandemia, eu acho que a gente não pode deixar de se indignar que durante a pandemia cresceu o número de bilionários no mundo e no Brasil também. Enquanto isso, a gente tem milhões e milhões de pessoas passando fome, né? A gente tem lá a disputa que está na mídia aí, né, dos bilionários aí tentando fazer viagens para o espaço, né, de 15 minutos, gastando bilhões e bilhões de dólares. Enquanto isso, nós temos gente passando fome, certo? Acho que esse é um tipo de coisa que a gente não pode perder de vista a indignação. Não podemos achar que isso é algo da paisagem, da natureza. Não, são escolhas que a sociedade tomou para chegar nesse patamar, né? Então, eu acredito que a gente precisa construir uma sociedade diferente dessa sociedade capitalista, né? Então, eu acho que tudo isso tá combinado, né? Eu acho que a gente tem mudanças mais, digamos assim, claro que isso também não são coisas no curtíssimo prazo, tem diferenças, né? Tem coisas que se mudam no curto prazo, tem coisas que você muda com mais tempo, né? Mas eu acho que a gente não pode perder essa capacidade de se indignar frente às desigualdades. Eu acho que enfrentar a desigualdade social no Brasil, que vem aí de um histórico centralmente aí da escravidão, né, que a gente tem na sociedade brasileira. A grande maioria das pessoas vive em condições muito sem acesso a direitos mínimos, né? E a gente tem a questão do racismo estrutural, a gente tem a questão da desigualdade entre homens e mulheres, né, do machismo, enfim. Então tem várias coisas que a gente tem que lidar, assim, né? Eu acho que essa visão geral, assim, é o que orienta, assim, a atuação, né? A gente tem que ter essa visão. Acho que às vezes falta a gente ter isso para a gente pensar justamente essa coisa das ideias dos projetos, né? Eu acho que essa sociedade que a gente está, né, nesse modelo capitalista, cada vez mais em crise, cada vez mais mostrando essas contradições, eu acho que a gente tem que construir outros caminhos, certo? Na minha visão, né, a gente pode chamar de socialismo do que for, podemos discutir isso com calma, mas, né, porque é um termo também que gera muita polêmica, né, as pessoas têm compreensões diferentes sobre o que é isso, mas acho que essa é uma questão importante. E aqui para Guará, eu acho que a gente tem que ter algumas, né, a gente vê muita discussão aqui na questão, por exemplo, dos projetos de desenvolvimento para o município. Né, que, por exemplo, eu vejo o turismo é algo fundamental, claro, né, acho que está crescendo, acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades, esse processo que está acontecendo, né, claro. Agora, eu acho que Guará pode muito mais, na verdade, né, eu acho que a gente tem que almejar. Eu acho que a gente está, né, do ponto de vista geográfico, a gente tem uma posição privilegiada, digamos assim, né, nesse eixo Rio-São Paulo, né? É uma das regiões mais industrializadas do país, apesar de que o país passa, desde os anos 90, por uma desindustrialização, é uma das regiões mais industrializadas ainda, né? E eu acho que Guará pode ter um projeto de se tornar, né, de construir um caminho para ser um polo cultural e tecnológico, né? A gente tem, inclusive, por exemplo, a FEG,
nós temos ali gente muito boa produzindo ciência, produzindo pesquisa, e que muitas vezes o município não dialoga, né, com essa produção científica ali que poderia estar contribuindo no desenvolvimento, contribuindo mais no desenvolvimento do município. Assim como a FATEC, que também tem muita gente ali, muita gente bacana, que tem um trabalho legal. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa linha, né? Acho que a questão de você ter investimento público no sentido de garantir geração de emprego, garantir distribuição de renda, políticas de combate à desigualdade, né? Política para a questão das mulheres, para a população LGBT, para a população negra, acho que são importantes. Também a questão da valorização dos serviços públicos de um modo geral, né? Eu acho que a gente precisa, né, se a gente quer de fato ser isso, como você falou, a educação não tem outro caminho, né? E aquela coisa, o município, por mais limites que ele tenha, ele pode também ser inovador, de um certo modo, ele também pode. A gente tem experiências Brasil afora de municípios que tomaram iniciativas e que melhoraram significativamente a educação, né? E outras áreas, né? E também a questão da participação popular. Acho que aqui em Guará a gente ainda não tem muito essa cultura, né? Não é também uma questão assim, o prefeito vai anotar lá, vai fazer um decreto e todo mundo vai começar a participar. Não é assim. Tem que criar uma cultura nas pessoas de participação, né? Mas a participação popular, eu acho que instrumentos como orçamento participativo, conferências, tudo isso ajuda a comunidade a participar das decisões, né? Porque às vezes a gente está acostumado, democracia, eu vou lá a cada, 2 em 2 anos, né, nas eleições gerais, nas eleições municipais, eu volto para minha casa. Não. A gente precisa que a comunidade participe das decisões, né? Quem é eleito para um cargo público também não faz milagre, né? Tem suas limitações. Claro que a gente tem que cobrar mesmo, tem que estar acompanhando, fiscalizando, mas é justamente isso, né? A atividade da cidadania. Então, eu acho que para a nossa cidade a gente devia aproveitar todo o nosso potencial, assim, né, em síntese, né, e tentar melhorar as condições de vida das pessoas, né. Acho que é o que eu falei do começo, eu não consigo me acomodar, digamos assim, me sentir confortável vendo crianças do tamanho do meu filho pedindo coisas no semáforo, certo? Eu não consigo achar isso uma coisa razoável, né? Então, eu acho que a gente precisa, assim, para mudar isso, a gente tem que ter engajamento, tem que ter mudança, sim, tem que ter, né? E para isso que é a discussão de ideias, né? É isso que a gente tá. A gente acredita em vários caminhos, tem gente que acredita que os caminhos são outros, faz parte. Mas é isso, acho que o importante é essa discussão. E você acha que concorrer a um cargo público te ajudaria a levar esse discurso para mais pessoas? Sim. Na verdade, eu fui candidato, né, em 2020, fui candidato a vereador, eu tive uma votação expressiva, né, aproveito para agradecer mais uma vez todo mundo que acreditou no projeto, que a gente representou, né, que na verdade não era, assim, eu acredito isso, né, quando você se candidata, você não é só você, não tem que ser, pelo menos, né, um projeto pessoal, assim. Foi uma aspiração coletiva de um grupo de pessoas e acho que a gente teve uma votação interessante, não chegamos a ser eleitos por conta de cálculos de coeficiente eleitoral, né? Mas acredito sim que, como eu falei, há várias formas de você participar da política. Você pode participar da sua associação de bairro, pode ser do centro acadêmico da sua faculdade, você pode, sei lá, várias coisas. Agora, a política institucional também é importante, né? Eu considero importante, né? Eu acho que a gente conquistou, teve muita gente que lutou muito, que deu a sua vida, literalmente, para que a gente tivesse a democracia, né? A gente tivesse um mínimo aí de democracia, né? A gente ter a possibilidade de eleger representantes, né? Então, acho que é fundamental essa participação, né? Eu já participei, né? Não me negaria a participar mais uma vez, né? Independente de conseguir o êxito de ser eleito ou não, mas eu acho que é um processo importante, né? Para discussão mesmo, para discussão de ideias, né? Para essa discussão política que muitas vezes falta, né? Como eu falei, às vezes a discussão é muito pessoalizada, ela é muito né, a pessoa, não sei, não tem simpatia, claro que isso faz parte, mas acho que a gente tem que colocar no principal a questão da discussão de ideias, né? Acho que a gente precisa, para fazer com que os nossos problemas cotidianos tenham melhores soluções, né? Eu acho que
O brasileiro é muita paixão, né? Muito Palmeiras contra Corinthians, né? Tem isso e acaba indo para essa parada pessoal mesmo, né? Não é as ideias que são discutidas, atacadas ou afirmadas, né? É diferente. A gente falando de política, você falando muito da parte social, você faz parte de projetos sociais hoje, como o pré-vestibular, não é? Fala um pouco sobre essas ações que você faz parte. A gente sempre atuou em diversas, né, projetos, né, mas atualmente o que eu tenho mais me dedicado é, né, a organização desse cursinho popular, né, que a gente chama o cursinho popular Clóvis de Castro. Aqui em Guará a gente já tem uma tradição de cursinhos populares, digamos assim, né, alguns anos atrás a gente tinha o Educafro. O Educafro é uma rede de cursinhos populares, na verdade, teve uma unidade aqui em Guará durante muito tempo. Um cursinho popular, para quem não sabe, né, no geral são cursinhos pré-vestibulares, gratuitos, né, voltados para estudantes de escolas públicas, né, para que eles possam se preparar, ingressar na universidade, enfim, ter mais oportunidade de seguir esse caminho, né. Então, Guará já teve o Educafro, tem um projeto muito bacana também, muito bem organizado, que é feito pelos estudantes da FEG, que é o FEGVest também. Eu já tive a oportunidade de contribuir também com o FEGVest. Né, acho que é um projeto legal que muitas vezes as pessoas não conhecem. E tem também agora o cursinho popular Clóvis de Castro. Essa ideia surgiu porque, primeiro, é uma vontade, assim, a gente vê que tinha muitos professores, né, a gente tem vários professores que têm essa vontade, né, de estar contribuindo, né, em outros projetos para além da sala de aula, de estar contribuindo mais, de estar engajado numa ação social, né? E também pela situação que a gente vê do país, né? A gente vê, por exemplo, você pega o número de inscritos do Enem, a gente chegou no ano passado num patamar do menor número de inscritos no Enem desde 2008. Então, quer dizer, o que está acontecendo? O país está numa situação de crise, né? Numa situação difícil, né? Claro, né? Por tudo que está acontecendo. E aí, o que acontece? Os nossos jovens que são trabalhadores, né? Enfim, que são moradores de periferias, acabam muitas vezes sendo puxados para o mercado de trabalho, né? O cara precisa contribuir com a renda da família dele para botar comida na mesa, para poder ter uma mínima condição de sobrevivência. E aí o sonho de fazer uma faculdade vai ficando para depois, né? Eu acho que isso está muito nítido, que o principal motivo, né? Ano passado a gente estava passando nessas escolas, começamos a passar em algumas escolas para divulgar o cursinho. E a gente passava, e aí, gente, quem fez o Enem esse ano e tal? Pouquíssimos alunos levantavam a mão, né, gente? Nossa, que coisa, né? Então, também por esse contexto que a gente meio que achou assim, gente, nós temos que remar um pouco contra a maré aí, nós temos que falar para as pessoas, olha, é possível, você pode entrar na faculdade, conseguir uma bolsa, é difícil, mas dá para você conseguir, né? Você tem universidades públicas aqui na região, você não precisa ir para muito longe, né, para determinados cursos. Tem possibilidade de você conseguir auxílio moradia e coisas dessa natureza. E também tem possibilidade, ainda tem, né, do FIES, do ProUni, que são programas importantes também para você conseguir bolsas nas instituições particulares, né? Então a gente achou assim, nós precisamos dialogar com esses jovens para tentar colocar isso, né? Para tentar dizer para eles que, olha, vocês, né, podem, né? É possível também, por mais que a gente compreenda as dificuldades, é possível, né? Então a ideia é essa, dar mais uma oportunidade para que os estudantes possam, os estudantes de escolas públicas possam acessar o ensino superior, né? Né, por que do nome Clóvis de Castro, né? É uma homenagem, na verdade. O Clóvis, ele foi um militante também, né, dos movimentos sociais aí, brasileiros, né? Ele lutou contra a ditadura militar, foi preso na época, enfim, torturado, né? Como a ditadura fazia. E ele também depois teve projetos de educação popular, né? Ele participou de um projeto de alfabetização de adultos nos anos 70 e 80. Ele também foi do movimento sindical, do movimento negro, enfim. E a gente achou que tinha todo o sentido, né, fazer essa homenagem, uma homenagem justa, né, por toda a trajetória dele, mas também que era uma homenagem que tinha a ver com esse projeto, né, que assim, é o que a gente falou, a gente costuma dizer assim, o cursinho popular, ele não é partidário, mas ele tem um conteúdo político, que é um conteúdo político do quê? De defender a educação pública, de dizer que tem que democratizar o acesso ao ensino superior, né, de dizer que a educação é um direito das pessoas, certo? Que o jovem trabalhador, o jovem de uma família da periferia, tem tanto direito de acessar a universidade quanto o jovem de uma família mais rica, né?
Então esse é o que a gente vai tentar, né? Nós estamos organizando, tá bem bacana, assim, a gente tem um conjunto aí de professores, ou não também, tem pessoas que não são exatamente da área da educação, mas quiseram contribuir, e a gente vamos formar as turmas, né? A turma para a gente começar as aulas aí agora no início desse ano. Que legal, parabéns pelo projeto, desejo sucesso, que você consiga tocar na vida aí desses jovens e ajudar com a educação, que é o que mais importa, né? Fora esse projeto tem um Guará Sem Fome também, né? Fala um pouco dele pra gente. O projeto, né, é do mesmo contexto, né? Ali no final de 2020, né, já no momento da pandemia, que a gente vê que, né, também pela a pandemia, também por opções de políticas governamentais, né, de você não promover uma política de maior distribuição de renda, não garantir apoio para as pequenas empresas, né, o aumento do desemprego, a gente viu que a fome, né, se voltou a ser um problema gravíssimo, né, no país, né? E, né, a gente tinha, num certo período, a gente tinha conseguido superar um pouco essa situação, mas a fome voltou, né, e voltou muito forte, infelizmente, né? E aí um grupo de pessoas, né, do qual eu participo, né, eu contribuo, se organizou para organizar essa campanha do Guaratinguetá Sem Fome. E aí, desde lá, então, 2020, a gente vem fazendo essa arrecadação, né, todo mês, para fazer essa entrega de cestas básicas. Às vezes também a gente consegue organizar algum tipo de coisa lúdica para as crianças, é bem interessante, né, com a contribuição de várias pessoas, tudo voluntário, né, o trabalho voluntário de quem participa do movimento. E a gente tem conseguido manter, eu acho que tem sido importante, né, eu sou apenas um dos colaboradores do movimento, né? Mas eu acho que é importante colocar aqui, ajudar a divulgar, né? Que pedir para as pessoas também acompanhar as redes sociais aí do movimento Guaratinguetá Sem Fome no Instagram, e contribuir na medida que puder. Ter alguns postos de coleta, né? Acho que tem mais informações lá nas redes. Então, quem puder colaborar, quiser participar do movimento também, manda uma mensagem lá que o pessoal... Todo mundo que quer contribuir é @Guaratinguetá Sem Fome. Legal, a Letícia, né? Coloca na edição pra gente. Isso. Então, quem puder participar, siga as redes do cursinho também, que a gente também tem. E acho que é isso, né? Acho que é importante todo mundo poder contribuir um pouquinho. Acho que a gente consegue melhorar algumas coisas também, né? Falando mais um pouco sobre a sua formação, agora sobre o mestrado, qual área você está estudando? Então, eu comecei a cursar o mestrado, né? Acabei que boa parte está sendo durante esse período da pandemia mesmo, na verdade, todo ele, né? Que gera muitas dificuldades, né? Mas eu estou estudando no programa de pós-graduação da USP mesmo, de História Social. E o meu projeto é de pesquisa, né? Com relação à nossa região mesmo, né? Eu estudo sobre a história de Guaratinguetá, né, na Primeira República. E a questão que eu estou investigando é que, bom, a gente tem um discurso, né, tem uma narrativa, né, que é, de um certo modo, consolidada, de que já no primeiros anos da República, o Vale do Paraíba entra num declínio, né, da produção cafeeira e uma certa decadência, né, absoluta, de um certo modo, que foi muito cristalizada ali pela imagem daquele conto do Monteiro Lobato, do Cidades Mortas, né, em que ele fala de que aqui tudo é passado, né, no Vale do Paraíba. E a gente tem buscado estudar tanto pela historiografia, né, por outros historiadores, como também nas fontes documentais que a gente tem, principalmente estatísticas, né, mas também fontes aqui de Guará, atas de Câmara, imprensa da época, que o cenário de Guará nessas primeiras décadas da Primeira República parecia um pouco diferente do que foi, por exemplo, o caso de Areias, né? Ou Bananal, que teve um declínio mesmo muito acelerado da produção cafeeira nesse período. Guará, ao que parece, conseguiu manter, digamos assim, um nível de produção cafeeira durante algum tempo ainda, né? E que possibilitou aí para o município, né, inclusive um momento de uma urbanização acelerada, né? Você tem, por exemplo, a questão da ponte metálica que é construída nessa época, mais ou menos na mesma época o Colégio do Carmo, igrejas que são construídas, enfim, você tem uma dinâmica aqui que parece um pouco diversa, né? Então eu estou investigando até que ponto é diverso, até que ponto é o mesmo processo.
e também como isso reflete, né, socialmente, na verdade, né, porque muitas vezes a gente se questiona assim, mas o que esses proprietários fizeram, esses produtores de café, ok, mas eles não eram a maioria da sociedade, né, a grande maioria eram trabalhadores pobres, trabalhadores da cidade, do campo, eram recém-libertos, né, lembrar que a abolição da escravidão foi em 1888, então a pesquisa está em torno desse tema, né, como que se configurou ali, né, desse ponto de vista da história econômica de Guará, nos primeiros Guará e do Vale do Paraíba, essa porção paulista, como se configurou a economia e como isso refletiu socialmente, né, na questão de perpetuação de desigualdades, né, da configuração da cidade. Então a gente tem pesquisado um pouco nessa linha. Olha que legal, muito interessante. Nós já trouxemos aqui a Rafaela para falar sobre a cultura caipira, né? Uhum. Trouxemos o Felipe, que falou de algumas curiosidades de Guará. E aí, então, nós já queremos deixar o convite aqui para quando você terminar a sua pesquisa, voltar aqui para falar sobre o que você descobriu a mais da nossa história, Com né? certeza. Sempre importante culturalmente a gente saber sobre a história da nossa cidade. Vou aceitar com prazer pra gente conversar mais aqui, né? Aliás, Rafael, o Felipe, o Diego também esteve aqui, né? Sim. São pessoas muito queridas que eu admiro muito, né? Tem um trabalho muito bacana também. Se você tiver a oportunidade aí de assistir esses episódios, tá aqui no nosso canal, tá? Bom, eu queria agradecer a sua participação, já tá feito o convite para voltar e valeu por estar aqui trocando essa ideia com a gente, João. Eu que agradeço, viu? Parabenizar de novo pelo espaço. Realmente eu acho que tem sido muito, muito positivo, né? Que a gente tenha esse tipo de iniciativa aqui na cidade, né? Aqui em Guará. E acho que promove a discussão, promove a troca de ideias, né? Então, sempre isso é bem-vindo. Parabenizar mais uma vez aí pelo projeto de vocês. E é isso, estamos à disposição sempre que precisar, sempre que possível. Estamos aí para contribuir. Obrigado. Beleza, obrigado pessoal. Se você curtiu aqui o episódio, lembra do nosso like, certo? Obrigadão, valeu, até a próxima. João, a gente costuma terminar falando um pouquinho de referência. Você falou vários nomes aí, né? E dentre eles, se você tivesse a oportunidade de sentar, trocar uma ideia, tomar um café, conversar um pouco, qual referência você traz? Com quem você gostaria de ter esse momento de troca de ideias? De conversa? Caramba! Rapaz, eu acho que não sei, de bate-pronto assim, acho que eu citaria o Ernesto Che Guevara. Acho que eu gostaria de conversar com ele sobre a experiência, né? Ele foi um revolucionário latino-americano e contribuiu com várias experiências, né? Então você concordando ou discordando ali do que ele... Ele foi uma referência para mim, para eu começar, né, a me envolver politicamente, digamos assim, também. Eu acho que eu gostaria de ter uma conversa com ele sobre a experiência dele.